Bom dia, sexta-feira, dia 7 de março. Gente, esse final de semana, essa virada, né, de sexta para sábado, tá pegando. A sexta tá com a lua fora de curso, mais um signo de Gêmeos durante a manhã, e é bem agitada, assim, ela é bem movimentada, só não é interessante para inícios, né? Só que, assim, a lua transitando em Gêmeos durante a manhã acaba trazendo um clima, assim, sujeito a imprevistos, desvios e coisinhas simples, mas que atrapalham um pouco a retidão nas atividades que a gente estiver realizando. Porém, como Gêmeos tem calor, é um signo do ar, né? É interessante quando a lua transita aí no sentido de clima, porque é um clima descontraído, não é um clima chato, não. A lua ingressa em Câncer no comecinho da tarde, às 13 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Muda um pouco o clima, já não é tão veloz. Quando a lua ingressa em Câncer, tem sim uma pegada emocional no clima, às vezes nas conversas e tal, né? Mas a gente tem também um clima que acaba sendo interessante para cuidar de coisas próximas, para arrumação ali próxima, para coisas menores assim cotidianas, né? E também, gente, depois que a lua ingressa em Câncer, na sexta-feira não tem novos aspectos. Então, o único movimento que a gente tem hoje é o ingresso da lua no signo de Câncer. Só que ela tá aumentando a influência de uma quadratura a Mercúrio, que vai ser perfeita à 00:05 do sábado, dia 8. E uma quadratura entre Lua e Mercúrio é chatinha para as coisas cotidianas, para a comunicação, para assuntos comerciais, assuntos técnicos, tecnológicos, para estudos, para conversas em geral, desde fechar um contrato até uma conversa cotidiana. O trânsito natural das coisas fica chato. E aí a gente tem uma característica um pouquinho ansiosa. O Mercúrio está transitando em Áries e ele já está abaixo da velocidade, ele vai virar direção para o movimento retrógrado na próxima semana. E é bem chatinha a influência, tá? Como Lua e Mercúrio tem uma relação com as coisas do dia a dia, né? Essas coisas mesmo cotidianas é que acabam pegando um pouquinho mais. Então, gente, procura não usar muito. Até se você estiver pensando em comprar algum equipamento, assim, tenha cautela aí, tá? Aí o que vai acontecer? A Lua vai começar a se aproximar de uma quadratura a Vênus, que vai ser perfeita às 7h20. Então, ela está aumentando a influência de uma quadratura ao longo da madrugada. Só que no meio do caminho, o Sol vai chegar a um trígono a Marte, às 2h13, no horário de Brasília. É um trígono de água, né? O Sol está em Peixes e Marte está no signo de Câncer. Marte voltou à velocidade, voltou à direção, mas não alcançou a velocidade média dele ainda, né? Tá direto já. E, assim, é um trígono bem profundo, né? Ele tem até um perfil qualitativo, ele não tem um perfil de muita força. A Marte está ainda num ponto de prejuízo para ele, né? O ponto da queda. Mas durante a noite, Marte tem a regência na triplicidade da água, né? O regente noturno. Então, é um trígono interessante, né? O que eu acho que atrapalha um pouco é que ele acontece no meio de duas quadraturas da Lua, né? A primeira é com Mercúrio e a que vem a seguir é com Vênus, né? Então, talvez a gente não aproveite muito essa influência de trígono entre Sol e Marte, que poderia ser interessante até para um emprego, às vezes de alguma força a mais, né? Em alguma atividade que a gente queira realizar. Só que Marte vai estar presente ainda em outros movimentos aqui do sábado. E como ele tem uma característica mais de embate, de briga tal, mesmo sendo um trígono, como ele acontece no meio de duas quadraturas, tenha cautela, tá? Se você estiver lidando com algum assunto importante. Principalmente aí às 2h13, mas a gente já vai sentir isso desde a sexta, tá? Da sexta à noite vai estar já bem presente, né? Bom, e às 7h20, então, a Lua chega a uma quadratura com Vênus. E olha, gente, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas uma quadratura de Lua e Vênus não é legal não, né? Principalmente porque a Lua tá no domicílio dela, tá legal, só que Vênus tá no detrimento, tá retrógrada, então muitos prejuízos para o mundo feminino, mundo das artes, para aquisições também, né? Para questão de dinheiro, diversão e entretenimento, não é tão legal, né? Bom, então a gente vai sentindo essa influência forte no meio da madrugada. Vai ficar uma madrugada meio estranha, gente, porque um aspecto que poderia ser interessante para processo criativo, para aprofundamento nas coisas, para alguma temática até mais abstrata, acabou se perdendo um pouco no meio dos aspectos difíceis da Lua, né? Então, esse trígono do Sol com Marte não vai ser tão interessante. Bom, a madrugada tá meio enroscada, assim, né? Meio turbulenta. Bom, depois que a Lua passar pela quadratura com Vênus, o próximo momento importante dela é só à noite, 21h52. É uma conjunção com Marte. Aí eu falei para vocês, né, que Marte está presente de novo. Olha, não é legal uma conjunção de Lua com Marte sempre, né?
porque é sempre um clima um pouco mais agressivo, mais irritado. Agora, a Marte está em Câncer, que não é direto, né? O signo de Câncer é um signo da água, né? Então, gente, temos um clima um pouco agressivo, um pouco nervoso e até um pouco violento, mas ele não é assertivo, que vai direto ao alvo, né? Ele é meio cheio de rodeios, né? Só que é um clima chato, tá? E aí, como vai ser às 21h52, a gente vai pegar essa influência de conjunção ao longo do sábado praticamente inteiro, né? Porque o aspecto anterior é às 7h20 da manhã. Então, a gente vai perceber essa conjunção de Lua com Marte aumentando. Bom, como ela não é direta e também não tem muita velocidade, pode também ser uma indicação de uma necessidade de menos esforço, assim, para alcançar as coisas, que não chega a ser uma configuração preguiçosa, né, porque não é o tema de Marte, mas ela é meio embolada para se chegar aos objetivos. Por isso, eu recomendo sábado, no período útil, assim, você não ter nada muito diferente, porque pode ser difícil atingir o alvo, pode ser cheio de coisinhas para corrigir, reparar, não tá tão legal. Sem contar que o clima fica um pouco mais agressivo, né? Não é bacana, não. Bom, e aí logo depois, 23h16, a Lua chega a um trígono com o Sol. Esse é legal, né, até, porque assim, é um trígono da água, não tem muita velocidade também, mas ele acalma um pouco mais, né, então vai criando até um pouco mais de facilidade mística, abstrata, sensível. Só que a gente vai perceber esse trígono bem pouquinho, né, porque a Lua passa pela conjunção com Marte em 21h52, então é só no finalzinho do sábado que a gente percebe um pouquinho mais, né. Bom, o sábado veio cheio de coisas, né, gente? Olha quanta coisa que a gente tem aqui no sábado para compensar a sexta. Mas é isso, né? Sexta e sábado meio enrolado aqui. Agora, a semana que vem, a gente tem aí o Mercúrio virando a direção, tem outros aspectos interessantes que não são só os da Lua. Não é uma semana com uma grande quantidade de aspectos, mas tem coisas muito importantes. A fase cheia vai acontecer também. Então, me acompanha aqui pelo canal, que amanhã eu vou postar as reflexões semanais, tá bom? Então, procure aproveitar essas informações para ter aí um ótimo sábado. Então, até segunda, gente. Até mais.